E aí, senhoras e senhores, tudo tranquilo? Professor Cleiton na área para mais um Proficast. Hoje é o 6º episódio com o professor. Eu sempre trago aqui referências, professores que foram meus ou pessoas que fazem um grande trabalho. Além de tudo isso, ser uma inspiração para mim é um colega meu de faculdade, um cara que sempre nos inspirou, sempre teve uma facilidade maior, eu digo assim, para a área dos estudos, a parte que a gente tinha mais dificuldade, ele dominava geral. E é uma honra inenarrável, um prazer incrível ter ele aqui comigo. Ele é professor da rede municipal, ele é árbitro de futebol, ele faz de tudo, ele estuda, ele faz mestrado, vai fazer doutorado daqui 3 minutos se marcar. É o meu grande querido Cleberton Ponce! Fala, meu parceiro, professor Kleber! Cleiton. Muito mais fácil chamar de Kleber, né? Acho que você prefere até Com que chame de certeza. Kleber. Cara, não é nada de puxação de saquismo, é uma honra ter você aqui. É um dos primeiros convidados, acho que o primeiro que estudou comigo, que é meu amigo e tal, mas que estudou na mesma turma que eu, é o Kleber, gente. Ele tem uma carreira muito legal. Ele começou na faculdade, a gente vai contar um pouquinho disso daqui. Ele fez o estágio já na escola no começo, né, Kleber? Daqui a pouco você deu um tempo de escola, Sim. só que estudando ainda, sem parar com os estudos, indo para arbitragem no futebol, que ele vai contar um pouquinho de algumas histórias meio malucas, aí, uns medos que a gente passa no campo, né, Kleber? Com certeza. E hoje ele volta com especializações, é um estudante de mestrado dentro da área de educação física escolar, e ele vai contar pra gente como foi essa trajetória e um pouquinho da história dele. Kleber, muito obrigado aqui, nossa sala dos professores recheada com alguns quitutes, fique à vontade, cafezinho, leite, açúcar. É uma simples menção a uma sala dos professores, que é a nossa vida, né? Com Vida certeza, de professor. com certeza. Estou muito feliz que você esteja aqui, espero que você esteja feliz também. Pessoal, já garante aí, dedo no like, deixa sua inscrição no canal, o seu curtir, vem comigo que hoje a história é muito legal. No mínimo, vai ser inspiradora e vocês vão rir com algumas histórias que a gente vai conversar aqui. Beleza, Kleber? Espero que você fique à vontade, Opa. não precisa ter medo. Toma um cafezinho aí. Enquanto isso, eu quero, primeiro de tudo, eu até anotei aqui, porque eu não queria me perder no que a gente ia falar. Olha só, educação física, bacharel e licenciatura. Você já emendou pedagogia, eu não sabia. Quando você mandou lá, eu falei, caraca, o homem é uma máquina de estudar, o cara fez pedagogia, sensacional. Já tem 2 pós-graduação em educação especial e gestão e mais uma em pedagogia social. Você tirou essa ideia provavelmente quando você cursou pedagogia, né? Não sei. Ou foi para pedagogia porque fez essa pós e tal. É mestrando em educação física escolar numa universidade de Maringá, pelo que eu vi. Pô, sensacional. E é professor da rede municipal de Curitiba e de São José dos Pinhais, dentro de com aulas de educação física apenas ou mais alguma coisa? As 2 em educação física. Porra, que sensacional. E árbitro da Federação Paranaense de Futebol, já tá apitando aí jogos do Coxa Atlético Paraná. Quase. Tá quase lá. Já tem VAR, não? Não. Esse VAR veio pra ferrar. Pra polemizar o futebol. Kleber, é uma honra tê-lo aqui. Vamos contar um pouquinho dessas histórias. Mas antes, vamos falar, pessoal, quem que é o Cleberton Ponce, nascido e criado em Curitiba? Nascido em Jacarezinho, interior do Paraná. Verdade. Mas com 1 ano de idade vim pra Curitiba. Na verdade, Pinhais, né? Moro em Pinhais desde os meus... Pinhais é do ladinho, né? De Curitiba, Pinhais, Colombo, tudo próximo um do outro ali. Mas estamos aí, 30 anos praticamente curitibano aí. Ah, que massa, cara. E assim, quem é o Kleber criança? O Kleber criança gostava de educação física, não gostava? Da onde que veio o seu gosto por esporte, por futebol? Você é coxa branca doente, pessoal do coxa branca. Quem é coxa branca que tá assistindo o vídeo, deixa o like. Eu sou coxa também, já deixa o like. Deixa seu comentário falando, Kleber, é nós, sofremos em conjunto. Tô brincando, Kleber. Então, Kleber, pode contar pra gente um pouquinho da sua história, como é que foi, onde você cresceu, onde você estudou, seu gosto pelo esporte, o que te levou para a área da educação até você chegar lá na frente na faculdade?
O Kleber criança, ele Eu tinha vou pegando um cafezinho aqui, manda bala. 2 primos com uma idade próxima e a nossa vida era ir para a escola cedo e voltar. Tinha um quintal no terreno da minha avó, com grama, e a gente, se não tinha uma bola, nós fazíamos bola de meia, bola de sacola, e aquela era a nossa infância, jogar futebol, e por volta de uns 8 anos de idade, tinha um terreno ao lado de casa, que foi feito um campo de futebol. Uhum, um campinho lá onde eu morava, tinha um campinho também, um terreno jogando baldio. futebol, isso era de domingo a domingo, e isso é marcante, né, na minha infância, né. Além disso, a minha proximidade com o futebol é porque meu pai, né, quando era mais novo, meu pai me levava nesses jogos de várzea aí, que na época era só risca-faca, né. Cara, eu já joguei suburbana, hein, bicho? Não, suburbana Mas no terrão que tinha aqui perto de casa, na época do meu pai era varjão mesmo, tudo aberto, e até uma vez a gente era um terreno próximo ao novo terminal de Pinhais, e no final do jogo, disputa de pênalti e tudo, quando a gente viu, soltou tiro e porrada, e essa cena tá na minha cabeça até hoje, né? É uma situação que marca a gente, né? Então... Aqui tinha o Campo do Paulo, que o Campo do Paulo era o terrão, sabe? Onde rolavam uns campeonatinhos no final de semana também. Teve uma vez que um cara, ele tinha um saveiro, e começou a girar no meio do campo, velho. Ele foi expulso do jogo, ele pegou o cara e começou lá no meio, lá, velho. Vou ver se eu achar esse vídeo e vou colocar aqui na edição, pessoal, entender o que eu tô falando. Então... que massa, velho. Mas dali já veio a vontade de acompanhar jogos. Na verdade, assim, a influência aí do estádio de futebol foi determinante, né? Eu, quando era mais novo, meu tio me influenciou a torcer, né? E isso ficou pro resto da vida, né? Tá até hoje, então a infância ali com relação ao futebol é muito, muito marcante, né? Meus pais, eles são da congregação cristã, né? Sim. Então, o que acontece? Eles tinham um certo receio de ter televisão na época. Isso é final dos anos 90, isso, né? Isso vem por conta de religião. De religião. Coisa, né? Aí que acontece? Onde que entra a minha memória também em relação ao futebol? Primeira televisão que meu pai comprou foi na Copa de 98, né? Já tinha passado o tetra. Então, o que aconteceu? A Copa de 98 foi o evento que marcou a entrada do futebol na minha vida. 98 né? Você tinha quantos anos? 6 anos. Sim. Então, aquela simbologia aquelas disputas de pênaltis, todo mundo ajoelhado, abraçado. Então, o Brasil e Holanda. Brasil e Holanda. Né? Tafarel pegou Tafarel, lá. Aí a final, aquele churrascão. Eu tinha 6 anos, de 94. Então a gente tem uma memória afetiva com futebol parecida. Nossa, de 94. Legal. Porra, que massa. E daí foi disso aí que saiu o futebol, e sempre gostando, né? E você sempre foi de estudar, assim, quando você era molequinho também, já? Cara, existem 2 Klebers. Existe o da escola e existe da universidade. O da escola, meus pais, né? Nossa realidade, né, cara? Sim. Você sabe disso. Meus pais muito humildes, escola né? Pública. Não tiveram oportunidade, minha mãe tem a 4ª série. Só que eu não sei por que cargas d'água minha mãe é uma pessoa que falou, cara, meu filho vai estudar. Meu pai também. Entendeu? Não sei o que deu na cabeça da mulher. Então, o que acontecia? Hoje, né, sendo professor, estando ali, eu me considero um cara mediano para o ensino público. Só que minha mãe fazia eu estudar muito, né, cara? Sim. Assim, tipo, eu tenho uma história que ela saía para trabalhar às 5 horas da manhã, aí me levava para minha avó, para eu dormir o restante da manhã até ir para a escola. E ela falava assim, cara, eu vou trabalhar. Quando eu chegar, você vai ter aprendido a tabuada do 3. Você tinha uma missão no dia. Cara, você tinha missão. Não sei de que jeito. Piá quer brincar, Piá quer jogar bola. Sim. Cara, pois ela chegava, ela tomava a tabuada do 3 e tava ali, cara. Na risca. Então, assim, a tabuada pra mim é algo marcante na vida, porque ela saía pra trabalhar, né, cara? Imagina a pessoa
porra, 2-3 horas no dia só de ônibus. Uhum. E ali a preocupação dela, pô, meu filho tem que estudar Sim, e tal, sim. né? Ponto, Ela queria garantir um esse é o futuro, Kleber porque- do, ali, o que a gente chama de anos iniciais, né? Sim. Aí o Kleber dos anos finais do fundamental e do médio, daí era mediano. E a gente vai criando Vai virando identidade, adolescente, vai virando vai, adolescente. Então, Opinião mais assim, forte. eu não era estudioso, não, Aham. era só fazia o feijão com arroz. Era o básico. Ah, como tem que fazer o tal, normal. tem que fazer tal, beleza. Uhum. Era isso. Só que assim, minha mãe pegando no pé, cara, pô, toda vermelha era um castigo. E Aham. sempre um castigo relacionado ao futebol. Ah, Ah, vermelho? Beleza, pai. Não vai ficar sem jogar bola com teus amigos. Ela atingiu onde você tinha o seu gosto É no maior, calo. né? É no Sim, calo tá. que é a É raiz. eficiente, né, Kleber? É uma Sim. forma de você educar. Ela também. chegou. Não, tá certo. Ah, eu Não tá certo. A gente não Hoje tira. a gente, com a maturidade que a gente tem, por tudo que a gente passou, usa o. cara, é obrigação mesmo. Não tem nem o que falar, né? Eu acho que isso é uma forma da gente valorizar também hoje a educação que a gente teve Com lá atrás. né? certeza, Uhum. com certeza. E é o Massa. que a gente tenta sempre passar, né? Aí veio o Kleber, segundo momento, que é o da universidade. Você já entrou na universidade logo que você saiu da escola, né, Kleber? Você acha que era o mais novo da nossa turma, se eu não me engano. Eu só perco pra Bruna, cara. A Bruna, velho, Bruna tem feito um trabalhão. Bruna, queremos você aqui no Profcast, A hein? Bruna era A Bruna é uma amiga nossa, como é gente, que é a e- caçula da turma. É, entendi. E Eu ela não sei se do início, mas de quem se formou, a Bruna era mais nova. Que iniciou e terminou, a Bruna era mais que nova. No começo a gente teve uma galera que a gente. Eu, por exemplo, eu não lembro de todo mundo que começou junto com a mesma É. turma. Mas a gente teve ali uma história mais pra galera a partir do segundo, Sim, terceiro sim. ano que se manteve, né, Aham. Kleber? E a Bruna hoje ela desenvolve, inclusive ela é colega minha não de unidade, mas de instituição. Sim, sim. E ela desenvolve um trabalho maravilhoso na instituição que ela trabalha. Bruna é Todo mundo sensacional. fala super bem. Então, Bruna, um beijo pra você, querida. E nos vemos aqui em breve se você Ah, topar, Bruna é hein? Quero contar com sensacional. sua presença aqui. E ela participava do nosso grupo de alguma Sim, loucura também algumas vezes, né? saía Pô, com a que gente massa. e tudo. A Bruna é Kleber chegando na faculdade, qual que era a visão? Meu Deus, e agora? Cara, foi um susto inicial. Eu tenho algumas memórias, Cleito, do que a gente passou. Uhum. E a minha primeira memória fundamental, assim, é a professora Maria Cristina Kogut. Kogut, a gente tá conversando, ela vai vir no Profcast já, Kogut. E ela, cara, isso foi a segunda aula, talvez. Ela falou, até o final do ano, vocês vão ler 800 páginas. Aquilo foi marcante pra mim, cara. Eram 800 páginas relacionadas à disciplina dela, né? Sim, não tinha nada a ver. Relacionada só à disciplina dela. Então aquilo foi marcante. Então, aquele momento foi chave que eu pensei, cara, Que virou a sua chave. que virou a minha chave. Falei, cara, aqui a brincadeira é outra. É sério. Aqui o pau Aqui tora. o pau tora. E dali, né, daquele momento, pegando a professora como uma referência, que ela é uma referência para todos Sim. nós, né? E eu me vi crescendo a partir de estudar muito, né? Eu vejo hoje o que é engraçado, né? Cada um tem a sua característica. Você sabe bem disso. Eu nunca fui o cara de tirar boas notas das provas. Uhum. Não ia mal, mas não era o cara de 10, 9,5, 10. Nunca fui. Sim. Só que, cara, quando a gente sentava naquela biblioteca, A gente via isso muito quando a gente ia conversar. Igual a gente tá conversando Sim. aqui, batia papo na faculdade, a gente fala, meu Deus, cara, o Kleber, ele tem um crânio. E eu não tô falando do tamanho da cabeça dele, não. Ele tem uma mente, assim, muito empenhada e ele traz o que ele absorve das leituras, do estudo dele, do aprendizado dele, pra nossa conversa e simplifica, assim, pra gente, porque a gente era muito mais sim, sim. atrasado, não digo É. da parte estudantil, que a gente não tinha tanto aquele empenho igual você tinha, por isso que eu falo que você pra nós era uma inspiração, realmente, cara, Sim. porque a gente via você e admirava mesmo a sua forma de se empenhar no estudo, eu achava sensacional. Então. Até o Luimar, louco, você conheceu? Luimar, então. um abraço, querido. Eu tenho que assistir isso aqui, cara. Então, foi daí, né? Retomando, né? Cara, quando a gente sentava na biblioteca para estudar, a biblioteca da PUC, assim, ó, gente, a biblioteca da PUC é um patrimônio cultural, é uma universidade Maravilhoso. privada, mas por favor, vão conhecer aquele lugar, tá? É incrível. Você frequenta lá ainda?
Faz tempo que eu não vou, cara, mas sempre que eu apertava pra passar no concurso, pra estudar de verdade, eu apareço lá. E aí eu falei, aqui é o ponto que eu tenho uma certa propriedade para chegar em algum lugar. E daí eu me abracei naquilo e fui indo, né? E aí também vale a gente, o que eu sempre falo de a gente, às vezes, construir uma casa sem alicerce. Por quê? O que acontece? A gente começa a aprofundar na leitura, aprofundar no conhecimento, só que realmente, cara, a base, ela vai te afetar lá na frente. Então você vai aprendendo, mas quando você vê, você não sabe uma coisa que você devia ter aprendido lá, ou que não teve oportunidade lá atrás na base. Então, assim, são conflitos que nos... Como se você tivesse atropelado uma fase do... Exatamente, são conflitos que a gente enfrenta diariamente. Até hoje isso vai ser para sempre, porque a base é o fundamento, né? É o que te dá o chão para você conseguir... Um prédio, né? Ela vem lá de baixo e você vai subindo o prédio. E é marcante. Outro momento marcante, e esse você estava presente, foi a nossa apresentação em fisiologia, cara. Cara, aquela apresentação até arrepia, cara, porque, cara, a gente... Cara, Kleber, bicho, lembra que a gente foi estudou muito. No domingo, que a gente foi lá se encontrar na Lembro. Você me mandou o e-mail, era estagiário da Prefeitura de Pinhais. Você me mandava e-mail, gente, nem WhatsApp. Você me mandou o e-mail, cara. Falou, cara, nós vamos apresentar hoje, não tem nada. Falei, calma, velho, tá tudo tranquilo, tá feito o negócio. Já tá e, pronto. Cara, ela falava, gente, vocês têm 35 minutos pra fazer um trabalho. E a gente falou, cara, 35? Como é que a gente vai fazer 35? Aí ela falou assim, e não é menos, e se passar, perde ponto. Mas você lembra da aula dela? Ela falava, pessoal, hoje a nossa aula é mais curta, vai ter 5 minutos a menos. Chegava 45, antes de bater 50, ela finalizava a aula. Pessoal, hoje a nossa aula é comprida, não vai ter tempo de nada, a gente vai ter conteúdo do começo só ao final. E ela último minuto de aula, pum! Ela era muito assim com o horário, só que era conteúdo de primeira, né, velho? Então, assim, ali é marcante porque, cara, a Gláucia tinha um nível de exigência que era absurdo. Era absurdo. A gente não piscava. Mesmo jaleco. Era um nível de exigência. E o que aconteceu, cara? Aquele trabalho, até hoje, para mim, é muito marcante, porque ele foi muito bem feito, muito organizado. E o que mais me toca até hoje é que quando a gente estava saindo, cara, ela falou, pessoal, só espera um momento, vamos bater palmas para eles. Cara, aquilo ali, bicho. Cara, você conseguir convencer uma pessoa tão exigente igual aquela mulher. Ela era extremamente metódica na forma de trabalho dela. Então... E ela era muito rigorosa, né? Rigorosíssima, assim. Então... Só que hoje eu tenho uma pós em fisiologia porque eu tive muita dificuldade em bases biológicas. Eu fui pra final em base. Em fisiologia eu comecei a entender um pouco mais, me aprofundar, e hoje acompanhando alguns canais, eu vi o quanto é importante entender da parte fisiológica do corpo. Eu fui fazer uma pós por interesse, porque na faculdade a gente tem matéria igual na escola, você tem que fazer. E a pós-graduação, ela vem pra gente como um estudo específico, que a gente vai atrás daquilo, né, cara? Porque a gente vê que falta alguma coisa pro nosso aprendizado. E eu tenho uma pós hoje em fisiologia do exercício por conta do aprendizado que eu tive lá e ver a importância. E hoje, na minha prática, o quanto é importante a parte fisiológica dentro das aulas. Ela era um nível de ensino tão grande, cara. E assim, eu tenho pouco acesso hoje, né, ao contexto da fisiologia, por conta da realidade da prática, do meu trabalho e tal. Mas sempre que aparece algum questionamento, algo relacionado, e aí que a gente volta a falar de base, aquela base da fisiologia lá, cara, ela dá uma sustentação
do teu argumento, do teu pensamento, da tua memória é muito grande. E até para você raciocinar, né, Kleber, sobre o que você vai falar, você vai buscar na base, porque foi uma forma que você conseguiu entender o que você precisa passar para outra pessoa ou para explicar para alguém sobre o que está acontecendo, seja na academia ou seja na escola. O teu aluno vem te perguntar alguma coisinha, você saber explicar para ele o que está rolando ali dentro do corpinho dele. E isso para a gente é essencial, né? Então acho que nossa área, a educação física, ela requer muito que a gente tenha um domínio sobre o que a gente vai falar, Sim, né, Kleber? Tem que ter propriedade. Independente se é da fisiologia ou se é do PPP da tua escola, o que for, mas que você tenha um domínio, porque você vai dar mais confiança também para aquele seu aluno, para aquele seu cliente, para aquele seu aluno de personal, que seja na academia. Então, acho que o domínio da nossa área é fundamental, né, para o professor. É muito importante, cara. E é visível, assim, quando as pessoas percebem que você sabe o que você está fazendo. Com certeza. Então, assim, a gente passa por essas discussões, essas polêmicas em relação à prática da educação física na escola. Então, quando eles percebem que a gente sabe o que está fazendo, tem compromisso com a nossa área, fica até tranquilo, assim, não tem... Você se sente, tipo, realmente dono da sua aula, né? Sim, tipo, sim. Aquele professor é responsável porque ele produz aqui dentro da nossa escola. Com certeza. Eu tinha essa pergunta aqui para você já, e você já trouxe pra gente, que era o que te marcava mais tempo da faculdade, mas eu lembro também das nossas peripécias, né? Apresentações incríveis, que a gente passou desde de He-Man, desde... que mais? Lady Gaga, lembra de Lady Gaga? Piratas do Caribe, Balaio, um monte de coisa que a gente fez na faculdade. Gente, que coisa e eu incrível. acho que isso foi uma forma de unir, pega aí, de unir o nosso grupo, lembra? Que a gente foi se conhecendo e tal, os grupinhos ali, como todo grupo, como toda escola tem os seus grupinhos, como toda trabalho tem o seu grupo que você se identifica mais. A gente foi se aproximando e nós tivemos uma formação. Inclusive a Bruna era do tempo pra cá, veio pro nosso grupo também. E acho que isso reforça laços, né, cara? E eu acho que laços, eles movem como que é? O ecossistema da coisa, né? Sim. E hoje você na escola, você vê o quão é importante para os alunos se relacionarem entre eles e conhecer pessoas novas, principalmente nesse momento em que a gente vê cada vez mais alunos que se afastam quando não se sentem muito bem, alguns casos sérios de até depressão, porque o aluno não tem amigos ali naquele meio ambiente que ele está inserido e tal. O quão é importante para você, a educação física também entra nisso, mas fortificar e criar laços dentro da escola com os alunos, na tua visão? Olha, a educação física, ela é um elemento fundamental para a socialização e construção de vínculos entre as crianças. A começar pelo fato de que elas entendem aquele momento como um momento em que os corpos delas estão supostamente livres, né? Por que supostamente? Porque nós temos as nossas organizações de aula, as nossas atividades, que a gente faz uma disciplina de organizar em filas, em colunas, então, e por isso que eu usei o termo supostamente. Mas é sim um espaço que elas se sentem abertas a produzir mais vínculos, a dialogar mais, a fazer trocas de pessoas mesmo, assim, aquele grupo que fica somente consigo ali na sala de aula, na hora do recreio, na aula de educação física, até por você promover grupos diferentes, para não ser aquele muito fácil, aquele muito difícil. Então você acaba oportunizando novos vínculos. Então a educação física, ela é importantíssima nessa questão de socialização, de construção de vínculos, né? E você tocou no assunto da amizade, né? A gente vê o grau da amizade, isso é um caso específico meu, que se eu tirar o ambiente escolar e o ambiente acadêmico, eu não tenho amigo.
lá de trás, assim, Isso, tipo, da rua que você cresceu. Não, assim. os grandes vínculos mesmo, assim, das pessoas estarem na minha casa, né, de... A minha mãe falou, eu considero... Um café com você. Eu considero fulano de tal como um filho pra mim. Sim. Se eu tirar a escola e o ambiente acadêmico, acabou, não tem amigo. Pra simples assim. O quão importante é na vida de uma pessoa essas relações criadas nesses ambientes. Se eu tirar, não tem amigo. Entendi. Então, e hoje eu presencio isso demais mesmo. E a gente tem que reforçar mesmo essa importância. Fora a questão prática, pedagógica, educação física, é também essa possibilidade de oportunizar vínculos sociais. Esses dias uma aluna veio perguntar para mim, a gente tinha terminado o conteúdo da aula do médio, eu estava conversando ali com alguns alunos, terminando, e ela, super gentil, numa boa, ela chegou para mim, eu estava terminando de passar ali a parte das notas, que ensino médio faz toda a aula, assim, a sessão de avaliação. E ela, professor, posso fazer uma pergunta? Eu falei, vixe, já veio no médio, cara, segunda série, 16 anos. Eu, claro, por que educação física? Cara, tipo, ela veio assim pra entender o que é a educação física pra mim. E eu vou fazer essa pergunta pra você também. Kleber, por que educação física? O que te levou? O que te levou, eu já entendi que é a parte do esporte. Mas você entrou na faculdade, gostava de estudar, se interessou por outras áreas também dentro, né? Por que educação física na tua vida? Olha, retornando ao... A tua escolha do... não, retornando a essa questão do vínculo, que se eu tirar a escola e o universo acadêmico eu não tenho amigos, eu tenho uma memória da escola como um ambiente bom, né? E aquilo favoreceu com que eu escolhesse pela educação física, né? Quando eu entrei no mestrado, e nossa primeira disciplina era descrever a nossa caminhada, né? Sim. E eu disse que eu tinha uma referência de uma professora da escola pública, né? Que eu fiz. E mandei isso para ela, né? No Instagram, até vou falar o nome dela aqui, professora Alexandra. Uma hora ela vai ver o vídeo também. Professora e ela é uma Alexandra, ela é uma referência para mim. Vamos colocar aqui, professora Alexandra, queremos você aqui. Deixa seu like, o Kleber tá lembrando que você é a inspiração dele. Esse vínculo que a escola produziu na minha memória foi importante para definir a educação física. E educação física escolar. Porque podia ter entra até assim, não querendo desviar a conversa, mas entra nessa discussão, que não é uma discussão, acho que ainda tem que ser do tipo, eu não sou profissional de educação física, eu sou professor de educação física escolar. Você tá entendendo? Exato. Isso é uma batalha, né, cara? Profissional, educador, não sei o quê. Eu concordo, somos professores. Não, eu sou professor. Eu, por exemplo, assim, eu concordo, pago planilha de corrida, pago academia e pago uma consultoria da academia. Porque eu não me sinto capaz, mesmo formado em bacharelado, não me sinto capaz de produzir o meu próprio treino. Sim. Agora, eu sou capaz de entender um documento curricular, sou capaz de entender um conteúdo, né, e aplicar isso na escola. Sim. Aí é uma outra questão, aí é o que eu tenho propriedade para fazer. Então, porque educação física é também nesse sentido do que a escola produziu na minha subjetividade, né, no sentido do meu gosto, das minhas decisões e a importância que a escola tem na nossa vida, né? Eu sei que ela vem enfrentando vários problemas, isso não é de agora, é de muitas décadas, mas ainda assim a escola é o elo fundamental na construção da cidadania para mim. Então, talvez, claro que não tinha esse pensamento lá com 17 anos. Claro, obviamente que não. Sim, mas isso foi se criando, hoje, entendendo também, eu entendo isso a partir de toda essa caminhada que foi. Então, eu vejo a educação física como um instrumento mesmo para a gente poder melhorar a condição da própria escola, promover oportunidades
para as crianças, né? Temáticas que às vezes a gente acha que é tão banal para nós, para eles não é, eles não conhecem. Sim, sim. Né? E assim, você já falou, né, que fez o bacharel logo após a licenciatura, mas daí logo você fez também uma complementação em pedagogia. Por que você quis olhar assim para a pedagogia que faria diferença no seu trabalho dentro da educação física? Olha, na verdade foi assim, né, Cleiton? Eu me fiz nós nos formamos juntos em 2014. Aí eu trabalhei um tempo numa escola particular aqui de Curitiba, deu 1 ano e meio, né? Sim. Fui estagiário dessa escola particular também, por quase 2 anos. E no mesmo período, em 2014, que foi o ano que eu me formei, entrei na escola, foi o ano que eu fiz o curso de árbitro de futebol. Sim. Aí no final de 2015, aquela loucura de piá novo, né? Não, vou meter a cara, a arbitragem, tudo, vai dar tudo certo. Só que ao mesmo tempo falei, não, mas vamos pensar em alguma coisa, não pode ficar só nisso. Aí eu falei, vou voltar a estudar. Então eu voltei a estudar em 2016. Fiz o bacharelado, foi muito importante para mim, mas nunca pensei em trabalhar no bacharelado. Eu tenho meu gosto do bacharel também, depois eu comecei a entrar na academia, mas por conta de conhecimento, Kleber. Eu não me vejo o bacharelado, trabalhando dentro de um ginásio de academia, sabe? Talvez mais pra frente, se for para usar isso, talvez numa faculdade, se um dia for dar uma faculdade, ter um mas eu falo para você. Que eu gosto. Mas, assim, meu negócio é na escola também. Só que, assim, o bacharelado, ele foi fundamental para mim na compreensão da atividade física. Sim. Então, eu tenho um perfil hoje que se eu fosse só a licenciatura, ia faltar. Eu acho que acontece? Ser os dois juntos, ainda hoje. Eu acho que essa divisão não é benéfica. O que acontece, Cleiton? Eu tenho esse perfil da atividade física, as pessoas conseguem perceber. Sim. Sabe? E você é praticante, né, Kleber? Sempre foi. Sim. Corrida, na academia, dessa época de preparação para arbitragem, você estava lá se matando para poder chegar no teste do árbitro e estar voando. Então, isso é marcante. E eu tento levar isso para as crianças, né? Delas poderem vivenciar os espaços da cidade, né? De enxergar a atividade física ampla, mesmo, né? sabe? Aí, cara, por que pedagogia? Vou ser bem sincero, por uma questão de necessidade do trabalho. O que aconteceu? Em 2018, me deu um start, assim, na época eu tinha 27 anos, e bateu aquela crise, né, do tipo, cara, você não vingou, Entendi. Você não tem emprego, você vive só do apito. 27 anos, você pensou, opa, vou ter que dar um tiro maior. E daí fui atrás. Aí, no final do ano, teve um PSS para Pinhais. E o edital é duvidoso até hoje, né? Ele falava que com qualquer licenciatura você poderia atuar nos anos iniciais. Cara, mas eu lembro uma menina que era estagiária lá na escola que a gente fez estágio, e ela saiu de lá porque ela ganhou PSS, ela foi chamada no PSS para algumas horas na educação física. Só que o PSS dela era mais horas do que ela foi chamada na educação física, e ela precisava complementar com outra matéria. Ela foi dar aula de artes, cara. Artes. Não que a gente não tenha, mas a gente não tem um conhecimento. Nunca. Sabe, nem perto de um professor de artes. Mas ela foi porque ela precisava do emprego, lógico que ela não ia também perder, né? Mas, assim, ela foi assumir outra disciplina. O Ricardo teve aqui esse tempo atrás. Ricardo, grande abraço, meu querido. Ele falou também que ele deu aula de ciências, quando ele se formou, porque ele podia pegar no PSS. Então, cara, é uma coisa meio complicada. É complicado, aí o que acontece? Aí eu, enfim, passei lá no número de vagas, passei razoavelmente bem. E quando eu entreguei a documentação, eu não tinha pedagogia e nem o magistério. Aí bateu aquela crise, putz, o que eu vou fazer?
Aí foi aquele momento, não, eu vou ter que fazer pedagogia. Então a complementação é 1 ano de estudos, né? Quando você já tem uma licenciatura, e no caso eu já tinha licenciatura em Educação Física, e fiz essa pedagogia. Aí você vê como que as coisas são, né, Cleiton? Isso é 2018. Eu comecei a fazer pedagogia em início de 2019. No mesmo ano, abriram 4 concursos. Uhum. Um em Campina Grande, que era Educação Física, o de Curitiba, Educação Física, e o de São José dos Pinhais e um de Quatro Barras era em Pedagogia. Entendi. Aí, beleza. Passei, na primeira fase eu passei em todos. Na verdade, o único que eu realmente reprovei foi o de Quatro Barras. Uhum. Eu passei a primeira fase, mas reprovei na segunda. Ia ficar bem longe também, né? Ou de Pinhais para Quatro Barras, não era nem só isso, né? A variação salarial na região metropolitana de Curitiba é absurda. É muito alta. Né? É absurda a variação salarial. Eu acho que o melhor paga é São José dos Pinhais, né? Depois da Araucária e São José. Araucária paga melhor. Paga mais. Entendi. Aí fiz esses concursos. Mas não são rios de dinheiro, não. Tá, gente? Poderia ser mais valorizado lá. Aí eu fiz os concursos. Aí passei. Recentemente fui chamado de Campina Grande, mas já estava tudo certo ali, Curitiba e São José. Enfim. Passei no de São José. O de São José é em pedagogia. Isso foi em novembro. Em fevereiro eu já fui convocado. Legal. E nisso eu já tinha quase terminado, tinha terminado a pedagogia, faltava só a titulação. Aí beleza. Aí peguei a titulação, fui convocado. Na outra semana iniciou a pandemia. Online. Não, ficou travado. Você não conseguiu sem trabalhar. E fiquei sem trabalhar. Não, cara, eu fui convocado, mas eu não assumi o concurso. E daí você ficou sem nada. Daí, cara, eu tinha uma reservinha ali, né? Uma raspa do tacho ali pra ir se de grana. E falei, cara, até dezembro eu tenho tanto. Porque assim, como todo mundo vai dizer que você não. Deu a pandemia, você fala, tá foda, mas tipo, abril. Tamo aí de novo. Deu abril, deu maio. Nossa, aí eu já comecei, agora ferrou, velho. Porque eles não vão me chamar na pandemia. Pra que vão me chamar? Né? Mas enfim, acabou dando certo. Em junho eu assumi, 3 de junho de 2020, assumi em São José. Mas aí, retornando lá na convocação, o que acontece? Ali, como você falou do seu colega que apareceu aqui e podia dar aula qualquer coisa. Então, eu sou, em São José, um professor que a gente chama um professor generalista. Eu posso ser professor regente de uma turma de primeiro ano, que é alfabetização. Entendi. Eu posso ser professor de artes, eu posso ser professor de ciências, eu posso ser professor de ensino religioso. Tipo, se sobrar lá, quem vai é o Kleber. Só que assim, o que eu fiz? Escolhi a escola que tinha vaga. No outro dia já apareci lá, falei, beleza, eu tenho a titulação. Onde você me colocar, eu vou trabalhar, porque eu preciso trabalhar. Não sou louco. Sim. Mas a minha formação é educação física. O que eu sei fazer é educação física. E deu muito certo, cara. Porque o que acontece? Nem todos os municípios cumprem a LDB em relação à especificidade do professor de educação física. Sim. Agora, recentemente... Em Tamandaré, pelo menos, até o que eu lembro, a professora de primeiro, até o 4º ano era uma pedagoga, não era de educação física. Eu não sei se isso recentemente, foi esse ano, foi aprovado, já é lei. Agora o próximo concurso para ser professor de educação física tem que ser professor de educação física. Né? Não vai existir mais um concurso generalista para você assumir todas os componentes curriculares. Então, professor de educação física agora, em São José dos Pinhais, também. Entendi. Aí deu certo, porque assim, o que acontece, cara? Há meio que uma ambientação, assim. As professoras não gostam da aula de educação física.
Não. Elas têm pavor de ter que ir para uma quadra, gritaria, organizar essas crianças. Sabe por quê, Kleber? O ambiente que elas trabalham é um ambiente fechado. E pequeno comparado a você levar uma criança no espaço aberto. O Diogo Almeida, ele fala, né? Levar os alunos em regime semiaberto. Tomar o banho de sol deles. E é mais ou menos isso. Para o professor que está acostumado à zona, não zona de conforto, tá? Não entendam dessa forma, não é nada pejorativo, é uma questão mesmo de espaço de trabalho. No caso, dentro de uma sala, Sim. onde você tem carteiras, onde o aluno tem o lugar dele para estar estabelecido e você já tem a sua forma de trabalhar dentro da sala, que você vai passando na carteira, vai falando com o aluno, vai tirando dúvida. E quando você expande, se o aluno não tem um lugar para ele ficar parado, fica muito mais difícil de controlar. Difícil. Então são abordagens, estratégias que a gente utiliza que é diferente de uma professora de sala de aula. Então por isso que eu penso, acho que essa abominação que vem das professoras. Assim, vamos assim, cara, eu parti de um senso comum do tipo, educação física só dá uma bola. Daí eu pensei assim, o que essa professora, né, vamos dizer que quer ficar de boa ali, né, não vai querer? Não, mas pelo contrário, e foi uma surpresa muito positiva, assim, de ver que não, eu prefiro ficar no meu cantinho aqui do que gritaria e daí eu tô lá até hoje com educação física, né, nossa escola é uma escola que foi reformada, nossa, nós passamos apuro aí de reforma, mas agora tá bonitona, tá tudo novo. A direção lá é massa. Massa, sim, não. Escola é a cara da direção, né, Kleber? Se a direção faz pela escola, a escola vai. A escola é show de bola, a comunidade é muito bacana. Nós fizemos uma pastelada lá esses tempos. Que da hora. Cara, quase 600 pessoas, então assim, é muito show de bola trabalhar lá, muito legal. E daí essa é da pedagogia, né? Eu tive um convite bem legal agora essa semana, ontem, cara, eu tava na academia, o professor Paulo, professor Paulo da PUC, o Paulo Barros, ele mandou mensagem pra mim, eu preciso falar com você. Eu falei, beleza, né? Não sabia o que era que eu tava falando. E dele, Cleiton, eu vou ministrar uma matéria aqui no curso de pedagogia. Eu queria convidar alguns professores para vir aqui, fazer algumas dinâmicas, oficinas para os professores e tal. E eu vou ir trabalhar um pouquinho com a turma dele na PUC daqui uns dias. Legal, cara. Eu achei sensacional. E é uma forma da gente levar para professora lá também que estão se formando, novos professores, novos pedagogos, que a educação física é mais do que rolar uma bola e deixar a bola lá, né, cara? Senhora. Porque, queira ou não, a gente tem visões que nem você teve uma professora que te inspirou, mas muita gente, infelizmente, tem uma lembrança de educação física que é realmente, educação física, eu vou lá deixar ele numa boa. Então. Então é uma forma da gente mostrar também, né, Kleber, que a nossa realidade, e hoje isso tem mudado, graças a Deus, assim, eu vejo uma evolução, lenta, mas é uma evolução que tem sido melhor, de professores que vêm realmente com ideias novas e com uma abordagem diferente, estratégias que realmente dão aula, sabe? Que levam o aluno a ter um aprendizado mesmo, dinâmicas diferentes, atividades sensacionais. Pô, eu me senti honrado, assim, por isso que eu perguntei da pedagogia, para entender um pouquinho. E realmente, assim, acho muito legal nós podermos levar essa ideia de educação física com uma cara nova, né? Essa questão da pedagogia que me atinge muito. Essa questão de, como eu sou dos anos iniciais, né, tanto em São José como em Curitiba, o que me atinge muito, assim, esse olhar, às vezes, de entender o porquê que uma criança tem uma dificuldade em compreender a leitura, a codificação ali dos símbolos e tal, e às vezes ele não tem uma dificuldade na questão física, motora, né? E às vezes ao contrário também, né? E daí eu converso com as professoras que me ensinam muito, né? E essa vivência com a pedagogia me ajudou a entender essas similaridades que a gente pode encontrar com o mundo ali das ideias, vamos dizer, né? Abre o leque de possibilidades das respostas, né, cognitivas, motoras. Exatamente. Do seu aluno. Então me ajudou demais nisso. Demais mesmo. E pensando nisso também, você foi atrás das suas pós e agora do seu mestrado também, que eu vi que você tem uma pós em gestão, educação especial, uma outra pós, eu até anotei aqui para não me perder, cadê lá?
Você tem duas pós. Sim. Uma em Educação Especial e Gestão. Isso. Uma outra que é em Pedagogia Social. Pedagogia Social, que envolve pedagogia de novo. E agora seu mestrado, que você está em curso, né? Isso. Que é de Educação Física Escolar. Isso. E tudo pensando no melhoramento das suas abordagens, estratégias, dentro do que você tem feito na escola, é isso? Na verdade, assim, esse mestrado ele caiu de paraquedas, né, Cleiton? Porque... E aí, se não fosse a pedagogia, eu não estaria no mestrado. Entendi. Para você ter uma noção de como algumas decisões da nossa vida vão impactar... Eu acho que o caminho vai te levando, sem a gente perceber. Então, o que acontece, né? Minha namorada hoje ela não tá mais como professora do Estado, ela tá num cargo do Estado, mas não é ligado à educação. Sim. Mas na época ela estava como professora do Estado, né, concursada do Estado do Paraná, e ela tá ali quase terminando ali um nível de ascendência, né, na carreira, né, e o que ela precisa é do mestrado, precisava na época, né. Aí ela falou desse mestrado e tal, e eu juro pra você, cara, eu só falo pra ela até hoje, eu só fiz pra te motivar a não desistir, né, a persistir nessas oportunidades, né. E isso era 14 de dezembro, cara. Aí vem a ementa lá com os livros, com os artigos. E, cara, beleza. Comprei os livros, imprimi os artigos e... Estudando. Paramos só Natal, final de ano, só. Estudando. Chegou 13, 14 de janeiro, que era a prova, um domingo. E era uma prova toda online, né? Porque nós estávamos em pandemia, era uma prova online. Beleza, fizemos a prova. Aí no mesmo dia a gente acabou viajando, fomos para Florianópolis. No outro dia a gente viu o resultado. De 40 eu acertei 35. Pô, mas foi bem. Porra! Pra caramba! Daí ela foi bem também. Acertou 32 questões e tal. É uma puta média. Aí, só que tinha uma dissertativa, né? A dissertativa valia 2. Eu tirei 2 na dissertativa. Lê bem, escreve bem, né? Me salvou. Eu lembro que eu tava fazendo os negócios lá do TCC. É verdade. O Kleber, corrige pra mim. Lê aí, vê o que eu preciso arrumar. E daí, quando eu vi, passei, cara. Passei bem. Aí, entrei numa universidade pública, assim... Em Maringá? Assim, o nosso... você precisa ir lá no presencial? Precisa. Então, assim, o que é esse mestrado? Eu valorizo muito, cara, esse mestrado, porque ele é um mestrado só para quem é funcionário público. Professor funcionário público. Entendi. Quem organiza é a Universidade Estadual de São Paulo. E daí tem polos pelo Brasil. Esses polos, eles querem se inscrever no programa, daí entram em disputa ali para ver quem consegue ter o programa. E eu sei que naquela época quem tinha era a Universidade Estadual de Maringá. Até por conta que minha namorada, na época, morava em Maringá. E fiz a prova, passei, e só passei porque eu era funcionário público de São José dos Pinhais. Legal. Tendo a pedagogia. Mas não é aí que entra a pedagogia pelo fato de eu ter entrado no concurso. Entendi. Mas o que efetivamente me permitiu entrar no mestrado a ser professor de educação física. Entendi. Então, mas só que o concurso você fez por conta da pedagogia. Por conta da pedagogia. Entendi. Então, assim, você vê como é que as coisas se ligaram, se encaixando, e de repente um cara... Né? Isso é, março de 2021. Então, assim, em junho, dia 2 de junho de 2020, eu era desempregado, tinha uma merreca, o dia tava acabando, né? Cara, em menos de um ano você tem um concurso e tá no mestrado. É. E, cara, eu valorizo muito esse mestrado, porque, cara, eu ali teve um período que eu tinha muita mágoa de não ter feito universidade pública. Entendi. Muita mágoa. Você queria ter feito a graduação lá atrás? Hoje eu queria.
Hoje eu tô mais de boa por conta do mestrado, né? Mas sim, é porque, beleza... Você era do ProUni também, que você Não era. É muito caro, cara. Era muito caro. Beleza, né? Assim, o cara, pelo amor de Deus, a PUC, olha... Não, sim, a gente Nossa, entende a questão de ensino, realmente foi muito... Eu sempre endeuso a PUC, os professores incríveis, mas é um valor a universidade pública, pesado, cara, né? ela é algo que, assim, que nos pertence, cara. Ela tem que ter mais pessoas das nossas realidades. Então era uma mágoa que eu tinha, né? Então esse mestrado, ele deu essa arrefecida na mágoa, né? Porque, cara, a gente tem que ter na universidade pública, a gente tem que valorizar esse espaço aí, né? Tem que passar por lá. E daí... Você pensa usar esse mestrado para dar aula em universidade também? Se possível, assim, surgir oportunidade, olha, porque que nem a gente tá falando, a engrenagem vai rodando. Pode ser que o dia eu encaixe. falo que, assim, eu tenho... Bom, você sempre soube, né? Eu sempre tive esse sonho de dar uma... ir pro caminho da carreira acadêmica, né? Então, o meu... não chega a ser sonho, mas, assim, uma meta de vida é passar no concurso do Instituto Federal, né? E dar aula lá dentro. E daí dar aula lá dentro, lá. E lá o queijinho é mais gordinho também. Mas... Só que é uma disputa grande, né, cara? Os caras que fazem o concurso já tem o doutorado e não tem como pegar os caras, né? Mas você é um cara que tá se capacitando também, você tem tempo também, né, Kleber, de estudo, e você se dedica pra caramba, então acho que é um objetivo que pode ser alcançado. Com certeza. Com dedicação, igual você tem feito sempre no resto. Voltando para a escola, Kleber, você passou lá, a gente conversou aqui, por um momento que você trabalhou dentro de uma escola particular, com uma realidade diferente, e hoje você trabalha numa instituição pública que já também tem a sua realidade diferente. Comparando, assim, olhando para os dois lados, você vê muita diferença, e eu digo assim, prós e contras, assim, entre uma coisa e outra, dentro que nem você trabalha em uma escola que a direção se dedica pela escola e tal, e olhando assim tal, sem burocracia falar, pode me mandar bala, tá? E a gente evita o nome só pra não claro. Beleza? Mas você vê muita diferença e assim, na parte que você quiser falar também, prós da instituição privada e prós da pública, contra também das duas. Hoje, você que tem as duas visões de ter passado por uma e tá passando por outra, o que você vê hoje que ainda é muito diferente, tanto para bom quanto para ruim? Olha, na verdade, assim, eu trabalho em duas escolas, né? Em duas redes, né? Eu trabalho numa rede em Curitiba e trabalho em São José. Bom, como é público, eu posso falar os bairros, né? Sim. Cara, em Curitiba eu trabalho em Parolim. E o bicho pega, a gente conhece. Em São José dos Pinhais eu trabalho no bairro IP. O IP, ele é periférico, mas assim... É tranquilo. É uma vida do trabalhadores, né? Só que é uma vida modesta, uma vida de um pobre trabalhador, humilde, né? E trabalho, né? E eu sempre vou reforçar isso, trabalho no Parolim, que é a periferia da periferia de Curitiba. A gente não tem dimensão de que existe a extrema pobreza dentro da cidade ecológica. Vizinho da gente. Tá dentro, cara. Tá nos nossos olhos. Então, assim, Cleiton, não tem nem como comparar. Não tem nem como comparar. Só que, por exemplo, um exemplo que eu sempre dou. Eu dou muito valor pelo que eu aprendi nessa escola particular. Porque me moldou em muitas coisas. Eu sou muito cuidadoso com as coisas, no sentido assim, por exemplo, celular. Celular eu tomo muito cuidado. A não ser que eu tô olhando no Spotify para as crianças escutar uma música enquanto tá na aula. Faz parte da aula, como ferramenta também, pedagógica. Mas com as crianças é difícil, muito raro você me ver mexendo. Isso é uma coisa que eu aprendi lá. Teve um colega, você conhece, o nome dele é Pierre. Quando eu comecei nessa escola, eu lembro que eu tava com os braços cruzados. E ele falou, Kleber, cara, não leva mal, tá?
Só que assim, evite ficar com os braços cruzados, porque quem te vê parece que você não tá fazendo nada. Eu nunca esqueci aquilo que ele falou. E levei pro lado positivo. O Pierre me ajudou muito quando eu tava fazendo o bacharel com a questão de estágio. Tem um estúdio, né, de funcionário Pilates. E, cara, ele é um cara muito brother e amigo, sabe? De vir assim, pô, você precisa de alguma coisa, eu vou te ajudar, com dica, o que for. Assim, ele sempre era um cara... faz tempo que eu não vejo, a última vez que eu vi ele era desse tamanho, assim, gente. Ele fez... Cara, eu mal reconheci a última vez. Magro e tal, só que saudável, sabe? Cuidando da saúde dele. Pô, massa pra caramba. Então, Pierre, beijo pra você. Um abraço. Eu lembro, nunca me esqueço do que ele falou. Ele falou, cara, não leve mal e tal. Mas parece que você pode dar a impressão de que você não tá fazendo nada. Sim. Eu tô vendo que você tá aqui me ajudando. Você tá trabalhando. Mas quem tá fora tá observando. E levei aquilo pra vida. Uhum. Então, essa coisa, esse cuidado, assim, que a gente tem ali, esse olhar, assim, do tipo, qualquer coisinha ambulatória, não sei o quê. Cara, não tem nem gelo se precisar. Mas, não, o gelo nós temos lá, mas, cara... Mas é porque hoje você tem essa visão, mas na nossa época, se bolava no barro e ia embora com a cara suja, meu irmão. Não tem o que fazer, não. Começa por aí, sabe? É muito diferente. Sim. Coitado do Parolinha, assim, cara, as crianças são amorosas, afetuosas, nos respeitam muito. Pra perguntar qual a parte de afetividade. Nossa, assim. Cara, eles são maravilhosos, cara, maravilhosos. Só que essa parte da escassez da questão econômica, da vulnerabilidade, da moradia, da habitação, de não ter grana mesmo. Assim, da realidade não é ter grana para pagar um boleto. Não ter nada. É não ter nada. Não ter nada. E daí, assim, a gente sempre se esforça para que aquele momento que ele tá ali na escola, aquele momento seja um momento importante para ele. Que seja, a gente fala muito de educação significativa, né, cara? Mas eu acho que momentos significativos para o aluno fazem com que a visão dele da vida, do mundo, das possibilidades que ele vai ter na vida possam ser diferentes, né, cara? Que ele chegue em casa, às vezes, com uma realidade dessa, e vendo que é difícil, mas que ele lembre do que ele tem aprendido na escola, o que ele pode chegar, o que ele pode alcançar, e que aquilo vai inspirar ele a ser uma pessoa que vai ser uma pessoa batalhadora, que vai aprender, e que ele vai realmente, às vezes, aprender na escola, porque muitos têm a realidade do pai que não está em casa, da mãe que não está em casa, e os bons aprendizados, a educação mesmo, pessoal dele, vai vir da escola também. Nós, dentro da escola hoje, a gente não pode se limitar àquela história, educação na escola é só a parte pedagógica. Não é, cara, a gente é responsável pela parte social do aluno, pela parte humana do aluno, né, cara? Com certeza. E eu acho que essas questões de valores são importantes na particular. Claro, não estou tirando de fora a particular, mas pro ensino público, dentro de uma realidade dessa, onde o aluno às vezes não tem nem o que comer dentro de casa, você levar um carinho, um amor, uma palavra de afeto, mas também que você seja uma inspiração para que esse aluno possa ver um futuro melhor na vida dele, né? Eu acho que é essa parte. A gente faz de tudo ali, cara. É que assim, não tô assim equiparando no sentido assim, para a Olímpia, não é isso. É que é uma realidade, né? Assim que mexe muito com a gente. Você não imagina. Nossa, Cleide do céu, você não imagina, né? Aí a realidade do IP, assim, é uma escola tranquila e é bem diferente, sabe? É mais tranquilo. Dentro assim, do público mesmo você já vê... Cara, dentro do público. Dentro do público são realidades diferentes, assim, sabe? E ali no Parolinha, assim, às vezes é mais no tranco, mas vai. Sim. Sabe? Assim, às vezes é necessário. Morde, assopra, mas vai, sabe? Então tem essa diferença. Então, essa questão cultural do que eu vivencio no privado E daí, assim, o que acontece, cara? Isso que é a parte difícil. A gente entende na prática que nem sempre o aprendizado vai estar em primeiro lugar. Sim. Não é fácil a gente lidar com isso, porque deveria ser, né?
Mas não tem como eu pensar no aprendizado sem antes eu sem antes eu estar entendendo o que está acontecendo com aquela criança ali, que ela tá, não, às vezes não tá com cheiro legal, às vezes não tá emocionalmente bem, e isso é uma coisa que é coletiva ali, não é uma situação isolada de uma criança. De um aluno, dois. Então, primeiro a gente precisa resolver a vida da criança para depois pensar em aprendizado. Então, essa é uma realidade que, olha... O trabalho é muito mais árduo, né? Para você conseguir levar a educação em primeiro plano dentro dessa tá realidade. Sempre em terceiro, quarto, na melhor das hipóteses. Sim. Aqui na escola, essa que eu falei para você que não tinha professor de educação física ainda, eu lembro que a gente fazia faculdade ainda, fiz um trabalho dentro de um projeto social que tinha ali, que alunos em vulnerabilidade, eles não iam para casa, às vezes por problema familiar, né, tipo pais ali que entram em conflito, ou às vezes o pai estava preso, coisas bem, porque aqui no bairro também temos algumas, sim. Né, crianças assim, e assim, eram poucos alunos, mas eram alunos que variavam em faixa etária, tipo de 6 a 10 anos no mesmo grupo, fazendo atividades, porque eles tinham que ficar na escola, num horário de contraturno. E a gente tinha algumas realidades assim, sabe? E realmente é extremamente difícil você trazer um fiozinho de esperança sem você entender o que rola com aquele aluno. Então, assim, o comportamento dele é totalmente... tem tudo a ver com o que ele tá passando na casa dele. Na escola particular também é assim. Sim, a gente vê isso. Mas lá é muito maior, eu acho, que o tranco para essas crianças. O que eu vejo, assim, dessa diferença é que as nossas crianças não têm o que abafar essas carências. Você acha que é importante uma pessoa... Não que isso seja obrigatório, tá, gente? Mas... seria legal, assim, nem por choque de realidade, mas todo mundo ter umas vivências, assim, dentro dessa realidade para entender como é que funciona a educação. Você diz o professor? Professor. Tipo, professor, opa, vem aqui, deixa eu te mostrar uma coisinha. Fica aqui comigo um dia. Sabe, é choque de realidade. Eu digo... entender um pouco mais a educação de uma forma mais emocional também, sabe? Eu penso que, porque não seja só que nem você falou, reprodução de educação, mas ela entender as realidades. Porque a gente pode usar isso no particular, que como você disse, é menos criança, mas daí seria muito mais fácil até de resolver o problema de um, de outro, porque você vai ter uma visão mais ampla do problema, né? Com certeza deveriam passar, para ver que você em muitos momentos vai tentar e não vai dar certo. Não vai rolar. E daí a tua persistência em querer estar ali é o que vai te dar aquela possibilidade de realmente entender o que é a educação, né? Em vários ângulos, né? E eu entendo que sim, tem que passar por essas situações, né? E, além disso, também vivenciar a realidade da escola, do professor de escola pública. Sim. Assim, Cleiton, cara, nessa escola particular que eu trabalhava, você tinha 3 opções de pães, cara. Então. Queijo, presunto, quando não era pão caseiro, e café com leite, às vezes um iogurte. A realidade, e aí as 2 escolas, tá? Sim. A realidade nossa é que se a gente não fizer a vaquinha todo mês, nós não tomamos café, cara. Exatamente. Você tá entendendo? Sim. Eu tive uma oportunidade de trabalhar num PSS do Estado, que tava ali o artigo da lei que o professor não podia comer a mesma merenda do aluno. Então, assim, também para ver isso, sabe? Porque a gente tá num momento de muito apedrejamento do funcionário público. Sim. E, cara, a gente tá dando sangue. Por exemplo... Porque é muito fácil apontar o dedo se você não tá lá dentro. Você veja, por exemplo, eu tive um choque antes desse nosso recesso, já de agora mesmo. Que, por exemplo, a professora, ela tem um concurso público de 20 horas. Ela complementa o outro padrão
Em Curitiba nós chamamos de... Não é giz. A Carla, mulher da Ednei, fazia alguma coisa assim, cara. Não é giz, é... Falar nisso, Ednei, grande abraço, querido. Se você não assistir esse podcast aqui, cara, eu não sou mais teu amigo. Enfim, agora padrão esqueci o nome. Às 20 horas que você precisa. Às 20 horas, outro projeto, que é um contrato. É um contrato, não é o concurso público. É o contrato. Cara, simplesmente, isso tanto nas duas redes, simplesmente a professora que trabalha as 40 horas durante todo o primeiro semestre, na sexta-feira que ela pegou o recesso, esse contrato dela é encerrado e ela não recebe o recesso. Ela recebe só 20 horas das 40 que ela trabalhou. Entendi. Quer dizer, ela vai receber as 20 horas do salário dela referente ao concurso. Só que essa professora vai continuar ali, cara. Às 40 e o esforço, o trabalho dela já foi contabilizado. Você tá entendendo? Porque ela já fez Porque ela já fez, cara, e ela vai continuar fazendo. E ela não recebe, sabe? Sim. Então são coisas assim que você vai pontuando, que você tem que falar para as pessoas entenderem isso. O que rola lá dentro. Que rola mesmo, sim. Sabe? Ser funcionário público não é ser... Não é essa mil maravilha, não é Marajá, não. Não é Marajá, fazer um concurso para ficar sossegado. Muita gente pensa isso, né? As pessoas precisam entender isso. E o que mais me toca mesmo e aí uma relação do contexto profissional, é essa, cara, do café, porque gera um desgaste, cara. Com certeza. Gera um desgaste, porque assim, é uma pessoa que vai cobrar no mês. Tudo sabe? É uma pequena coisa, cara, que pra você degradar aquele lance, ambiente, né? O pequenininho que vai juntando, vai formando, né? Uma coisa muito grande. Não começa do grande. Não. Começa do pequeno. E é isso, sabe? E dá conflito, sim. A questão do café dá sempre conflito, porque um tá pagando certinho, daí de repente tem gente que não tá pagando e, sabe, envolve muita coisa. Sim. E então além da questão das crianças, dos estudantes, é passar pela vivência de ser professor do ambiente público. Eu acho que seria bem legal, assim, você ter, nem que fosse na faculdade, você ter um estágio obrigatório dentro da rede pública para entender como é que funciona, sabe? Porque é diferencial, eu acho que forma ali uma visão pro profissional, sabe? Como que ele vai chegar lá dentro, o que espera ele. Olha, tipo, obrigatório, não. Você vem aqui, ó, você vai fazer... Quando a gente fazia os estágios lá, cara, eu não sei você, mas eu sempre tive boas experiências na prefeitura de Curitiba. Uhum. Então eu falava, cara, eu quero trabalhar aqui. Eu quero trabalhar aqui. Aquilo ficou na minha cabeça, né? E tanto que eu consegui passar, né? Tem uma outra história, por exemplo, relacionada ao concurso de Curitiba. Você também fez concurso em 2014. Sim. E, passei bem lá na primeira fase lá e tal. Cara, no dia do meu aniversário, resultado, não entrei, velho. Nossa! Puto da vida. Cara, aquilo eu fiquei mordido, bicho do céu. É porque eles chamaram uma galera, né? Uma galera. Não chamaram mais ninguém. Uma galera. Foram abrir agora em 2019. Sim. Tanto que abriu agora, né? Essa semana abriu de novo. Um novo concurso. Porque, cara, nossa. Tô pensando seriamente em fazer novamente, sabe? Porque eu acho que é importante. Nós temos um amigo em comum, teve aqui no Proficast, o professor Fábio Volpe, e nós fazemos superchats antes da gravação, porque nosso Proficast ainda é gravado, gente. Então, os nossos superchats são antes. Então, fique atento nas redes sociais, lá no canal Profipleito. Eu sempre jogo na comunidade, no Instagram do canal Profipleito também, para vocês mandarem as perguntas para os nossos próximos convidados. Então, já deixei lá, eu tive alguns superchats aqui para perguntar para você. Um deles é do Fábio Volpe. Se você não assistiu o episódio do Fábio, foi o nosso primeiro episódio do Profcast. Foi legal pra caramba, o Fábio é sensacional, ele multiuso. O cara era ele professor de violão, professor de voleibol, professor de handebol, é tudo, cara. E ele deixou um abraço para você, tá? Mandou um grande abraço, parabéns pela sua trajetória. E ele mandou uma pergunta também.
Ele pergunta se você ainda mantém o título de inimigo do ritmo. Putz. Cara, mas você sabe que o fruto não cai longe do pé, né? Então eu tenho duas referências de dança, né? Eu sempre falo, você não é o Cleiton, você é o meu amigo dançarino. Sempre falo pra minha namorada, meu amigo dançarino e tal, né? Dançarino do balé. E, cara, minha namorada, bicho, ela tem, eu acho que 15 anos só de dança popular, cara. Aham, de Então, folclore, tudo essas paradas. danças folclóricas. Aham. Ela dançava lá na Universidade de Maringá. Ah, que da... E lá é muito forte, cara. Nossa muito forte. Eu fui dançar Senhora! no Festival de Joinville, não lembrando agora, quando eu tava lá na Eliane. E, cara, a gente foi assistir a noite do folclore. É animal, Não, não. muita gente, Então, palco inteiro e cenário. Não, Cleiton. É Eu sensacional. sempre falo assim, Folclore, acho foda. ela, então tem ela, claro, acho que ela teve alguma experiência com balé também e Aham. tal, mas ela, cara, ela é formada, né? Fala, cara, você Sim. tem uma formação que ninguém tem, É. porque ela porra, dançou todos os tipos de dança folclórica do Brasil, né? Mas enfim, eu sou inimigo do ritmo. E não tem como disfarçar, porque tem você, tem minha namorada que é dançarina também. Não tem o que fazer, cara. É isso. Cara, e como era pra você as suas partes de apresentação, assim? Você se sentia bem? Porque a gente era um grupo de amigos, Sim. então a gente, que nem você, a gente tinha as nossas especificidades, cada um tinha uma pequena habilidade um pouquinho Sim. mais, em uma área, outro menos e tal, e a gente se ajudava muito. Sim. Pra você, hoje, assim, pra trabalhar essa parte, porque a gente vê o quanto é fundamental ali o trabalho de ritmo. Nossa. Não só a dança, a questão do ritmo mesmo, pra você desenvolver habilidades físicas, motoras no seu aluno e tudo mais. Dentro da educação física, hoje você se sente bem, se sente seguro pra trabalhar? Não me sinto. E quando você precisa trabalhar? Estuda pra cacete pra poder conseguir fazer o lance? Ah, cara, eu vejo os vídeos, a gente usa alguns recursos, né? Eu tinha um colega que hoje ele até tá trabalhando na perto do Ednei, trabalha com a Carla até, o Maicon. Uhum. E daí ele tinha aquele do game lá, né? Que é do... Cara, eu sei que você tá falando que tem um joguinho que daí aparece É o música joguinho, e tal, é o joguinho. Just Dance, né? Just Dance. Sim. Daí, assim, mas capô, o Just Dance é uma muleta, né? Aham. Não vou falar que pode, não. Mas assim, é o que a gente acaba tentando utilizar pra não perder isso, porque assim, a dança e a natação pra mim é uma mágoa, mas assim, de boa, mas é uma tristeza não saber dançar E nadar, né? Se a gente saber a natação, você fala, eu sei fazer tudo, mas... Sabe o que eu lembrei? Eu sei que você vai falar. Eu sei que você vai falar. Se rebentou na piscina da puta. Ah, não. Eu sei que você ia falar outra coisa. Ah, que você deu um mergulho lá e quebrou, rachou a testa. Sim, né? Tá aqui, ó. Não, que tinha... Foi o que eu tô vendo. Aquele negócio lá de nadador, né? Vou meter aqui o Michael Phelps. Fui, o braço ficou. Achei sensacional. É comprometedor outra coisa que você lembrou? Porque eu não posso falar o nome da professora, né? Mas, o que acontece? Porra, nossa turma é tudo de escola pública, né, cara? O único que nadava era o Fernando, não sei por quê. Que nadava na valeta dele. Não sei o que tinha nas valetas da Fazenda Rio Grande lá. Mas, a gente tudo escola pública, né, cara? Todo mundo duro. Nós nadava nos rios aqui também. Trabalhador, né? E dessa professora falou, chegou na sala, mas gente, vocês nunca tiveram natação na escola? Que ela achava aquele que ela silêncio na turma. Ai. Cara, marcante, cara, negativamente marcante. Infelizmente, uma das poucas professoras que não deu clima com a turma, não rolou. Foi poucas, né? Mas foi uma difícil ali, foi um semestre difícil ali na natação. Duro. Eu tenho uma pergunta um pouco mais séria, que é do professor que também teve aqui no Profcast, nosso último Profcast, o professor Anderson Ed, do canal do Tio Anderson. Beijo, Tio Anderson. Com uma pergunta bem legal, que eu até anotei aqui, escrevi bem o que ele perguntou mesmo, para eu não errar. Falar nisso, pessoal, @canal do Tio Anderson, segue lá, ele tem muita dica, principalmente para anos iniciais, educação infantil, umas coisas bem legais. Ele também tem uma área mais da pedagogia, ele é área circense também, sabe, umas coisas bem, bem bacanas.
Então segue lá também o @canal Tio Anderson. Ele, fazendo uma análise e tal, antes da pergunta, ele vê que a educação física escolar, a gente encontra muitas turmas hoje de 30, 40 alunos, tal, e às vezes é você sozinho com todos os alunos, né? Toda escola você tem alguém ali para te ajudar, né? Para você, professor, o que é possível fazer para trabalhar em individualidade agora, né? Questão que a gente falou lá do grupo, mas agora a parte individual, nessas turmas que são tão heterogêneas, é a palavra que ele usa, mas no caso tão diferentes, né? Que você vai lidar com personalidades ali específicas, particulares, às vezes peculiares de alguns alunos. É uma questão bem difícil da gente trabalhar individualmente, né? A gente tem que considerar que, e muitas vezes nós damos, quando o dia é cheio, de 6 a 8 aulas no dia. Sim. Isso aí, quem dá 6 a 8 aulas no dia sabe o que eu tô falando. Então, eu tenho dia com 10 aulas. Então, o bicho pega, então, vocês nem... Então, assim, é claro que aqueles mais marcantes no sentido de uma dificuldade, de um cuidado maior, a gente acaba indo mais para ele, né? A gente vai mais cuidando. Também tem a questão hoje, eu tenho muitas crianças com laudo, nós chamamos crianças laudadas, né? Autismo, TOD, TDAH, tudo. E então a gente acaba também focalizando um cuidado maior com eles. Ao mesmo tempo, não vou mentir para você, que em alguns momentos eu me percebi sem querer excluindo. Daí você, deixa eu voltar, vamos fazer alguma coisa aqui, vamos trabalhar. Aí também tem a questão da escassez dos profissionais na educação. Muitas vezes esses com laudo não tem um profissional de apoio. Então você ali, tem um caso específico no Parolim que a turma abraça demais o menino. Legal. Abraça Isso demais. É muito bom, né, cara, assim. pra gente. A turma cuida dele, sabe? Os próprios colegas trazem ele pra... Quer dizer, tô até sendo injusto. A escola abraça ele, sabe? Não só ele, né? Tem outros casos também, mas é que esse é o primeiro caso que eu peguei ele na escola, né? Mas, enfim, é uma questão muito difícil de lidar. Além disso, nós temos um outro ponto, que são aquelas crianças com muitas habilidades, e não é no sentido de múltiplas habilidades, são crianças com muita facilidade na questão esportiva, questão das atividades que a gente organiza, e que para eles são muito fáceis. Sim. E muito desmotivadoras. Nesse momento você vai ter que trazer esse aluno porque ele se sente desmotivado por achar... Então, por exemplo, ginástica. Eu tenho muitas crianças que ou sabem fazer a cambalhota, ou precisam de alguma ajuda para fazer a cambalhota. Aí esse que... A cambalhota mortal da estrelinha... Esse professor, posso virar mortal? Você vira mortal. Porque também você não pode desestimular, não, agora é a hora da cambalhota. Fala, professor, isso aqui eu faço, meu irmãozinho faz, então. sabe? Então são coisas assim, essa é uma questão muito... Como estratégia, às vezes, você utiliza esses de altas habilidades para dar exemplo? Sim! Cara, eu acho que isso funciona muito legal. Eu trago pra mim, falava, filho, vem aqui, ó, mostra como que faz isso, como que põe Ele se sente importante na aula. Sim, não. Esse de trazer os alunos é um dos principais recursos. Eu com acho certeza. Isso fantástico, cara. Porque é muito... Você vê o brilho no olho do aluno, né? Pô, tô ajudando o professor. É massa isso. Não, ele Boa, massa, boa. Eu tenho outro superchat aqui polêmico. Esse não quis se revelar, @anônimos. Mas a pergunta é engraçada. Como que foi ser
o cara da peruca no Comunica Beat Bombinhas. Gente do céu, olha. Cara da peruca. Olha, pra quem não Eu conhece... vou colocar uma foto aí, vocês vão ver do que eu tô falando, quem que era o cara da peruca. Pra quem não conhece, né, Comunica Beat é uma festa universitária, acho que existe até hoje. E foi uma das grandes experiências da minha vida. Grande mesmo, assim. Nossa, tava com os amigos, tava na praia. Eu e esse aqui fomos nadar, vamos na praia, vamos nadar, não sei o quê. Bom, voltando lá, né, no início da conversa, a gente não sabe nadar, já começa aí, né? Aí entramos no mar lá em Mariscal, melhorou, já fui em Mariscal depois. Caraca, só buraco, falei, piá, vambora. Buraco não tinha dado nem no joelho, já desistimos. Enfim. Mas, olha, cara, ser o cara da peruca foi sensacional. Eu não sei o que me deu na cabeça aqueles 3 dias lá. Mas, cara, eu sei que eu me diverti demais. A gente se divertiu tanto, gente, que tinha uns Zé Droguinhas lá da faculdade, os caras no doce, na bala, e vodka e não sei o quê. Nós só na cerveja, obviamente. Mas deu 7 horas da manhã, clareou o dia, os caras chegaram no Cleiton. Ô Cleiton, o que esse cara tá tomando aí, velho? Da onde que ele comprou, eles queriam saber o que o Kleber tava... Porque o Kleber tava super pra cima, dançou a noite inteira, a gente curtiu a festa, foi muito legal. E chegou 7 horas da manhã, ainda tinha um cantor lá, o K9, eu acho, né, no hotel que a gente tava. E os caras ali conversando e tal. E o Kleber ainda às 7 horas da manhã na vibe da festa. Não, foi todo demais. Saber o que ele tava usando, e era só e na daí, vibe, além da nunca foi, né, dessa parte da parte obscura da gravação. Não, só a cervejinha. Aí, é outra resenha fora da peruca, né? Nessa mesma noite, gente, cara, quando toca Tim Maia das mais agitadas, eu fico maluco, cara. Aí eu tirei a camisa, rodei e joguei na multidão, né, meu? Uma camisa azul. Joguei na multidão. Fiquei sem camisa, né? Aí, na minha cabeça, eu entendi que o meu amigo lá, não posso dar nomes, eu entendi que o meu amigo... Alguém pegou minha camiseta. Guardou. Eu entendi que o meu amigo tinha ido buscar minha camisa. E eu falei, ô fulano, cadê minha camisa? E o cara falou, que camisa, cara? Sei lá que você fez com a tua camisa. Enfim, gente, ficou sem camisa. Fiquei sem camisa, nada. 8 horas da manhã a gente andando de a pé pra ir até o hotel indo embora. Nossa senhora. Mas foi um dos dias mais legais, né? Desse Comunica. Cara, foi muito bom. Você acha que esses momentos de lazer, assim, que a gente teve na faculdade, não só do Comunica, mas os momentos que a gente começou a conhecer, ir no bar, assistir um jogo, tomar uma cerveja depois da aula, olha, às vezes antes, eles são necessários na graduação? Ou na graduação, ou como lazer no trabalho. Assim, você acha que isso foi importante pra você? Eu vou falar uma coisa pra você, Cleiton. Eu, quando comecei a faculdade, aquela coisa bitolada, estudar, da necessidade mesmo, né? Eu tinha preconceito. Eu achava que os caras que estavam no bar eram todos uns vagabundos, não queria nada com nada. E a partir do momento que eu comecei a ir no bar, eu continuei estudando do mesmo jeito, mesmo tanto, e ainda me divertindo com os meus amigos. Eu até falei isso em aula, você lembra disso? Falei na aula do Sr. João Aloir, falei, cara, os caras salvaram a minha vida. Tem outro olhar. Você tem que entender que você precisa disso. A gente necessita de lazer. Não, tá louco? Tanto é que, porra, se a gente for pegar pesquisa aí, os noticiários, o índice da galera acadêmica, depressiva, com vontade de suicídio, é muito alta, cara. É muito alta. Então, principalmente em cursos que requerem demais Não. Praticamente 20 horas do dia da pessoa dentro daquele estudo. Então é muita coisa. Não dá, cara. É muita coisa. Então, assim, salvou, assim, porque
Aprendi a ter outro olhar. Eu fui pro bar tarde, mas não foi por nem opção. E essa visão era porque era da grana mesmo, tá ligado? No primeiro e segundo ano, eu tinha lá como dinheiro a parte do salário que a gente ganhava no estágio. Sim. E ali, aquilo era inteiro, eu era ProUni, mas mesmo assim o salário do estágio era o que caía inteiro dentro da mensalidade, que a gente pagava meia bolsa. Era um salário. Daí vinha um dinheiro que minha mãe ajudava um pouco, meu pai ajudava um pouco para eu pôr gasolina, para ir me deslocar de um lugar para o outro, para comer às vezes, sabe? E realmente eu não tinha como ir pro bar. Era loucura se eu fosse lá. Eu não ia ter dinheiro para ir para a faculdade, porque não ia ter gasolina na moto. Então, assim, foi uma coisa que eu comecei aí depois, lá no terceiro ano que a gente conheceu. E a gente tinha um ambiente muito legal. Nossa, né? era só ali, diversão. A gente tinha uma resenha legal, a gente tinha esse jogo, nossa, o Kleber, o jogo do Coxa no Havana era um evento, cara. Todo mundo queria ir, porque era muito legal. A gente se divertia. Eu não torço pra ninguém aqui do Paraná, então eu podia tirar sarro de todo mundo. O que torcia um pro Atlético, pro Coxa. Era guerra, duelo de titã. Era muito legal, cara. Não, era um ambiente muito bom. Não, salvou, isso salvou. Aliviava, nossa. Né, cara? Aliviava a tensão da faculdade. Tanto é que no nosso TCC, cada um que apresentava TCC era o dia de ir pro bar. Nossa! Fulano apresentou outro, fulano apresentou outro, fulano apresentou. Não. Então vamos tomar uma pra comemorar. E por que foi importante? Cara, porque eu vejo que isso ajuda até a gente a amadurecer nas relações com as pessoas. Também. Porque, cara, a pessoa que não tem esse olhar assim de sair, dar uma extravasada, ela é muito fechada ali no ambiente, ela não tem muito repertório, sabe? Repertório no sentido assim, de uma brincadeira, de uma leveza. De ver a vida com um olho sabe? Mais chegar ali na hora do café, pô, dar uma risada. Não, o cara fica muito bitolado ali, entendeu? Sim. Bitolado. Então, assim, eu vejo que ela dá essa possibilidade de a gente conseguir até desenvolver relações melhores, assim. Uhum. E mudando um pouquinho de saco pra mala, e a arbitragem, ser árbitro, o que te levou a ser árbitro, cara? Que viagem foi essa? Cara, claro que o amor pelo futebol tem... Não, mas foi depois, o amor pelo futebol foi depois. Eu era estagiário em Pinhais, e estagiário faz tudo, né? Uma das coisas que eu fazia era apitar jogo. Sim. E a gente ia lá fazer amistosa, né? Não tinha árbitro, eu que tava. Mas que aquilo ficou. Aí saí do estágio da prefeitura e fui para essa escola particular que depois eu fui ser professor. E, cara, 2012, 450 conto, né? Beleza. Aí num belo domingo, tinha acabado de almoçar, eu, ex-chefe da prefeitura. Cara, faltou um assistente aqui... Preciso de ajuda, vem bandeirar aqui pra mim. E eu fui. Em 4 horas eu ganhei R$100. Cara, metade do meu daquele dia em diante eu tô até hoje na arbitragem. Você vê a possibilidade de realmente gerar uma fonte de renda sustentável pro seu... acho, beleza, os dois... Eu acho que já por... Isso foi maio, já por setembro... Acho que setembro, outubro de 2012... Foram um dos primeiros meses que eu paguei sozinho a mensalidade. Cara, naquela época, meus pais me ajudavam. Você fica orgulhoso de ser... Porra, velho. 2013 eu paguei a faculdade sozinho, cara. Sim. Não quer um doce? Porque... Não, agora não. 2013 eu paguei a faculdade sozinho, porque eu tinha o estágio, eu tinha a bolsa do PIBIC e fazia uma grana com a arbitragem. Pode crer. Então, assim, 2013... Eu pagava a faculdade e sobrava a grana pra ir pro bar, velho. Sobrava a grana. A nossa evolução também dentro, né, do tempo de faculdade, porque a gente foi aprendendo a se virar com dinheiro, da onde descolar um pouco mais. Sim. Eu acho que isso nos tornou também, moldou um pouco a gente, né? Nossa, porra, total, cara. Aí beleza, só que daí, cara, eu peguei gosto, porque desde o começo do vídeo, você sabe a relação com o futebol. E, cara... Eu sempre falo. O primeiro amor foi por conta financeira, mas depois você desenvolveu um gosto. Não, eu sempre falo, ó. A docência é o orgulho da minha vida, É o orgulho. É pelo que representa pra mim, pelo que representa pros meus pais. Mas o amor da minha vida eu apito. É o amor da minha vida, cara, não
não sou o cara do apito, mas assim, é o que eu gosto de fazer, é o que eu sei fazer, é o que eu vivo ali olhando, aprendendo. E daí se tornou. Daí em 2014 eu fiz o curso e tô aí faz 8 anos como árbitro da federação. Pô, que massa, cara. E tem alguma história desses 8 anos aí que você fala, pô, isso daqui foi muito louco, foi muito legal? Ou, putz, cara, passei por um apuro sinistro aqui. Tem alguma coisa que você pode contar também, às vezes? Não, né? Pode. Pra mim o grande orgulho não trabalhei como árbitro, trabalhei como quarto árbitro. Meu grande orgulho é ter trabalhado no Couto Pereira, ter trabalhado na Arena da Baixada. Né? Pô, você tá no templo do futebol paranaense, nesses 2 campos, né, cara? Mas meu maior orgulho mesmo foi ter trabalhado como árbitro em Ponta Grossa num jogo do Operário. Ah, que legal. Porque aquilo simbolizou toda a minha caminhada, né? Sim. Claro que a gente quer chegar mais, mas até o momento, o que simboliza a minha caminhada é ter ido lá. Hoje é lá. Ter ido lá, né? Trabalhei no jogo, tinha 3.000 pessoas, né? É outra dimensão você estar num jogo com um tanto de gente daquele. Deve você olha pra trás, lembra lá do Não, cara, do campinho. Uma semana atrás, isso é muito louco, isso que é louco da arbitragem. Uma semana atrás, eu tava em Itaperuçu, cara, fazendo 4 jogos. E aquela pauleira, né? Isca-faca total. Isca-faca. Mas assim, Cleiton, eu acho que das resenhas que eu tenho mesmo do apito, cara, eu acho que tem muitas, né? Sim. Mas acho que uma louca mesmo, assim, cara. Eu fui fazer um jogo lá em Balsa Nova. Era semifinal. Beleza, o jogo começou limpo e terminou limpo. Na mão, assim como a gente fala na arbitragem, na mão, não saiu da mão. Aí... Ai, cara, tinha um bombeiro na época lá que trabalhou comigo e querendo se pagar de bonzão, né? Tava. Quer aparecer mais que o jogador. O que acontece? Sabe essas bolsinhas de chuteira, né? Porta-chuteira, né? Ele colocou o canhão dentro da minha porta-chuteira e levou pro campo. Falei, cara, pra que levar essa porta, né? Já vai foder. Enfim, né, velho? Beleza. Aí, cara... Aí acabou o jogo limpo, tranquilo, só que os caras estavam bêbados, a torcida tava bêbado, você bebe uns gole, né, e tal. E assim, já é inflamado, porque é um jogo de semifinal. E a galera louca ali, galera tá bêbada, né. E eu não sei se esse cara fez um comentário, enfim. Eu sei que os caras, não sei o que, você tá armado, nós não temos medo, tal. Falei, beleza. Aí o cara, ao invés de entrar no carro e vambora, né? Embora. Não. Fora do carro. Ele abriu a bolsinha, tirou o canhão e colocou na cintura. Pra mostrar pra todo mundo. E todo mundo viu, né, cara? Os caras inflamados já. Beleza, cara. Eu pensei, os caras vão acalmar, né? Cara, o cara jogou gasolina na fogueira, velho. Já, eu no meu ninho, né? Lembra? Você me socorreu quando eu bati a moto. Eu bati a moto dentro do estágio, cara. Daqui a pouco tá eu lá deitado no chão, esperando meu irmão chegar pra me socorrer, levar pro hospital e pôr a minha moto em cima da Kombi de frete que ele tinha. O Kleber vindo do estágio, da escola que ele trabalhava, passando assim, olhando. Ele passou, olhou. Eu acho que eu conheço aquele cara e foi embora. E eu cumprimentei assim, ele deu uma buzinada. Deu 3 minutos, ele estacionando no meu lado. O cara, o que aconteceu? Eu caído lá no chão. O ninho. Ai, cara, daí... Beleza, né, cara? O cara inflamou. Aí, a gente tinha que esperar um outro cara, que era o organizador lá. E o cara não vinha, cara. Os caras fecharam o nosso carro. Aí, o cara... De repente, o organizador chegou, entrou no carro. Cara, liguei o carro. No que eu liguei o carro, um puxa uma porta daqui, o outro puxa uma porta dali, e eu tentando acelerar, velho. Os caras abriram a porta. O que ele abriu a porta, eu tô segurando e acelerando aqui, velho. Segurando e acelerando. Tentando sair do campo, né? Beleza, Pia, dei a ré, o carro morreu. Dei a ré, o carro morreu. Aí ligando, o cara abriu minha porta, puxando a porta e ligando e acelerando. Tentando fugir, mas eles não estavam batendo ainda. Ainda não, Pé, mas daí a hora que eu consegui arrancar, tá até hoje as marcas do chute, tem um chute em cada porta do mundo. Vai fugir, Depois da reforma?
Vocês reformaram o ninho, lembra? Reformamos, depois da reforma. Até hoje, cara. Essa foi um dos apuros, assim, mais sinistros, assim, que Maria. eu lembro, cara. Esse ninho, daí só lembro que a gente tá voltando da faculdade, que eu fui posar lá na tua casa e batemos na lombada. Meu primo que bateu, cara. Tinha acabado de reformar. Mas é aquela que nós somos no Ney Braga? Sim, lá. Fazer um não sei o que lá. Pro professor Ricardo. Professor Ricardo. A gente conversou sobre isso com a terceira idade lá. Cara, a gente não tinha horas complementares, pensão. Cara, eu meti 8 cabeças no Uno, cara. Lá em São José dos Pinhais. 8 cabeças no Uno, velho. Nossa. Não, esse Uno tem história, velho. Ah, que massa. E os planos do Kleber pro futuro, Kleber? Planos, eu digo assim, pessoal e plano profissional mesmo. Qual que é a tua visão, projeto, alguma coisa? Tem algo em vista já? Cara, primeiro terminar meu mestrado, né? Sim. Primeiro terminar meu mestrado, que é pra gente terminar aí até abril do ano que vem. Aí eu não vou parar, né, Cleiton? Você não para, né? Isso é fato. Acho que eu vou dar uma respirada aí e daí depois tentar o doutorado, né? Sim. Tentar o doutorado. E daí já arbitragem, quem sabe de CBF, IFA, tem isso? Hoje meu objetivo é chegar na primeira divisão do Paranaense. Hoje é meu objetivo, né? Aí no Amadorzão a gente já tá meio que construindo o nome, já Eu vi você né? Então assim, a arbitragem envolve o amor, né? Então, só que assim, em termos de federação, eu acho que eu tenho mais uns 10, pelo cenário atual, 10 anos. É mais 10 anos. Então é uma carreira curta, né? Sim. Já foram 10 anos. É porque necessita muito físico também, né, Nossa. Kleber? Pra você estar ali em alto nível, tá? Com essa galera. Porra, mas é um negócio legal, né? Daqui um dia você ficando aí final do a gente... Mas hoje, no momento, é isso, sim. Tem esse de concurso do Instituto Federal me agrada bastante, sabe? Porque é uma oportunidade, assim, que eu acho que os professores têm que ir aí tentar conseguir, né? Então, seria... No momento, essas coisas aí... Eu ainda penso em fazer uma graduação na universidade pública. Sabe o quê? Acho que... Cara, eu vou fazer ciências sociais, que a sociologia é um negócio que eu gosto bastante mesmo. Você sempre gostou de estudar também essa área, né? Sempre. Nossa, a relação que tem, as coisas, eu tenho essa vontade. Mas isso aí é mais pra frente, é um né? projeto futuro, assim, sem data específica. Legal. Cara, maior prazerzão ter você aqui. Legal eu que pra agradeço caramba, a oportunidade. papo massa. E a gente sempre trocou ideia tomando cerveja, a gente tomou café porque é terça-feira ainda, então não dá pra nós encher fora. Mas, cara, como eu disse, você é sempre uma inspiração pra gente, sempre fez um trabalho sensacional. Hoje está dentro da escola de novo, como professor da rede pública, isso eu acho que engrandece ainda mais o seu trabalho. Então, para mim é um prazer, como eu disse, inenarrável ter você aqui. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade. Obrigado à correria também de vir hoje. É isso. Hoje, que horas são? Já 3h30 da manhã, a gente tá gravando. Brincadeira. e se dispor a vir. Então, cara, muito obrigado. Deixa aí sua rede social pra galera conhecer teu trabalho, ver tuas fotos lá arbitrando os jogos do meu Instagram aí é Kleberton Ponce, normal. E Facebook também. Eu vou deixar aqui no link o teu Insta aí para o pessoal te conhecer um pouco melhor também e acompanhar teu trabalho. E muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço aí a oportunidade, professor Cleiton. Gente, muito obrigado por você que ficou aqui até esse momento assistindo. Então, já que você nos acompanhou, deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal, aqui vai aparecer muitos outros professores como o Kleber, trazendo suas histórias, trazendo as suas... digamos assim, histórias de motivação para novos professores, né, Kleber? Porque esse nosso projeto do Profcast é realmente trazer essas histórias para a gente ver de onde que esse cara veio, o que ele fez, como que ele chegou, como que ele está desenvolvendo trabalho, que pode inspirar você, que pode me inspirar como a pessoa que está conversando e pode trazer novos, incríveis professores. Com certeza. Né? Então, galera, deixem o like, se inscrevam no canal e não esquece, tamo junto. Grande abraço, fique com Deus. Valeu, falou, fui. Tchau pra vocês. Valeu, Clebão. Vamos brindar o Profcast.